A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Não esqueça aquele like. Tem tempo que o YouTube dá relevância aos nossos vídeos, enviando para as pessoas as notificações dos vídeos, não é? E tem tempo, meus irmãos, como vocês sabem, que as pessoas reclamam: irmão Fábio, não chega a notificação do YouTube. Você sabe, né, a quem eles servem. Por isso que as catequeses da verdadeira fé não são enviadas para as pessoas. Ou seja, os vídeos estão em baixa relevância, porque o YouTube não envia as notificações, não envia para as pessoas. Então os vídeos ficam em baixa, né? Os vídeos lá no canal Apologética Católica Debates, que chega no mesmo dia a 1000 visualizações, 1300 visualizações. Tem vídeo lá que não tem 200 visualizações, né? Por quê? Porque ele não envia a notificação para as pessoas. E sem falar o que eles ganham em cima, não é, com os comerciais que colocam em cima dos meus vídeos, né? O que o YouTube ganha não é pouco, não é muito. Pergunta se eles me dão um centavo. Nem um centavo. Quem nos ajuda é vocês. Vocês que nos ajudam. Com o pouco que vocês doam. Olha lá embaixo o pixel, né? Contribua com esse apostolado. pixtabira674@gmail.com, tá no nome da minha esposa Maria Juliana. É vocês que nos ajudam a manter no ar essas evangelizações. É vocês com a sua doação. Por isso que você que não doa ainda, doe por caridade. Você não sabe, com a sua doação, você está nos tirando do buraco, de um precipício tão grande que você não faz menção, né? Um dia pode ser que possamos dar um testemunho aqui, mas dê com uma mão que a outra não veja, né? Um testemunho das doações que vocês fazem aqui. De tanto tirar do buraco que vocês têm tirado. Então você que não contribuiu, contribua por caridade. Faça a sua contribuição. E Deus e vocês estão em nossas orações, porque quando você doa, aparece seu nome completo. E seu nome está em nossas orações. Terminei o rosário agora, né, de rezar. Terminei de rezar o rosário agora com o Instituto Resto, e vim aqui gravar esse vídeo antes de amanhã. Para vocês terem uma ideia, colocando cada um de vocês que contribuem nas nossas orações. Deus seja louvado pela vida de vocês. Compartilhe para outras pessoas, para católicos, tá? Compartilhe para católicos. Meus irmãos, eu estou trazendo uma série de vídeos refutando uma doutrina falsa, Dong Yun La, o fundador de uma seita que não tem nome, porque eles dizem na Bíblia, não aparece o nome da igreja. Você sabe que essa igreja é a igreja católica. Você sabe que o termo católica não é um nome fixo. Não é o nome da igreja. É para designar a universalidade da igreja. A igreja não tem nome próprio, não é? Ela, católica, designa universal. Então eles pegaram, né, e fundaram essa seita, esse chinês, e morreu em 2017, e o seu filho assumiu a liderança dessa seita. É o, aqui em cima, Pedro Dong. E esse livro faz parte da doutrina dessa seita. E eu vou trazer vários vídeos refutando essa doutrina falsa em vários pontos. E uma delas, não é, eu já trouxe, esse já é o segundo vídeo gravando, mostrando o erro doutrinário dessa falsa doutrina. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. O Espírito Santo diz que nos últimos tempos muitos vão apostatar da fé, dando ouvido a espíritos embusteiros e doutrinas de demônio. É isso aqui, ó. Doutrinas de demônio. E aí ele escreve assim, ó. Nesse capítulo introdutório, vamos falar sobre a igreja em Filipos e o seu surgimento. Isso
tem tudo a ver com a postura do apóstolo Paulo. Em cada era, Deus tem os seus apóstolos. Em cada era, Deus tem os seus apóstolos. Heresia. Os apóstolos foram 12, 13 com Paulo. Paulo disse: sei que depois de nossa partida surgirão o quê? Lobos mesmo dentre vós. Quando surgem outros apóstolos, que não é os apóstolos, os 13 do magistério hierárquico, que está um 13º que Paulo foi apóstolo, ele é chamado de quê? Veja, quando surgem outros apóstolos, como diz o sectário dessa doutrina, é chamado disso aqui, ó. Repare o que diz: em cada era Deus tem seus apóstolos. Repare, meus irmãos, estamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Aqui embaixo, cor de salmão. O que é que está escrito? Vamos ler? Aqui, ó, abaixo do livro, aqui, ó, verso 13. Quando surgem novos apóstolos, que nem está dizendo esse livro. Vamos ler. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo. Vamos ler outra vez? Isso tem tudo a ver com a postura do apóstolo Paulo. Ponto. Em cada era, Deus tem seus apóstolos, pessoa que ele chama e prepara e designa e envia para a execução de sua obra. Aqui está, esses apóstolos que essa doutrina dessa seita falsa fala. A seita de Pedro Dong. Veja aqui. Veja quais apóstolos são. Ó. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo, mas não são. Segue o texto. Verso 14. Aqui, ó, verso 14, vamos lá. O que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, ou seja, se transforma em anjo de luz. Veja só, versículo 15 embaixo. Parece bem normal que seus ministros, ministros de quem? De Satanás, se disfarcem em ministros de justiça. Ou seja, em ministros de justiça, o quê? Em ministros do Evangelho, em dizer que Deus chama e são enviados. É o próprio Lúcifer que aparece para essas pessoas e enviam esses falsos profetas, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. Quais são as obras de todo o protestantismo? De todo ele é unânime. Qual é a doutrina protestante? Mateus capítulo 7, versículo de 21 a 23. Versículo 22. Preguemos só em teu nome, Senhor. Curemos só em teu nome, Senhor. Expulsamos demônio só em teu nome, Senhor. É essas obras que aqui no versículo 15 está falando. No entanto, lhes direi: nunca vos conheci, malditos. Retirai-vos de mim, ide para o fogo eterno destinado a vós e ao demônio. Veja só. O que é que está dizendo? Cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras, a tal da sola Escritura. As obras contrárias à igreja fundada por Cristo. Toda fé que não é da igreja fundada por Cristo, ela é contrária a Cristo. São obras más, são obras das trevas. São Paulo diz em Efésios o quê? Não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. São obras das trevas. Então, aqui está dizendo que a cada tempo Deus envia novos apóstolos. São apóstolos operários desonestos que se disfarçam em apóstolos de Cristo, mas na realidade eles servem a Satanás. Ei, mas não para por aí não. Olha só o tamanho dessa outra heresia.
Esses apóstolos que eles estão dizendo aqui, que são enviados, a cada tempo Deus envia apóstolos, olha o que eles dizem. Característica de um enviado de Deus. Eles também dizem outra heresia sem tamanho. Repare, o Senhor Jesus Cristo foi o primeiro apóstolo enviado por Deus. Eles fazem a citação de João 5, de 23 a 30. Repare, o que eles dizem, outra vez, o Senhor Jesus foi o primeiro apóstolo enviado por Deus. O termo apóstolo não significa apenas enviado, como eles acham que só significa isso. É cheio de vários significados, como os marcados, os primeiros, os selados, a Assembleia do Senhor. Não é? Primeiramente, os apóstolos. Paulo diz verdadeiramente o que é um apóstolo do Senhor. E quando ele diz, sei que depois da minha partida, no capítulo 20, versículo 28 e versículo 30, de Atos dos Apóstolos, Paulo está dizendo, sei que depois, quando nós apóstolos morrerem, surgirão lobos, e esses lobos, que nós vimos agora em Coríntios, disfarçados em apóstolos de Cristo, mas estão a serviço de quem? De Satanás. Assim como Cristo teve os seus 13 apóstolos, Satanás tem os seus. E são muito mais do que 13. É só você olhar para esse remanescente e esse número de seita que tem no mundo. De seitas que tem no mundo. São falsos apóstolos. Quantos hoje não se denominam apóstolo? Né? Fica imaginando eu, se Nossa Senhora não tivesse puxado por as orelhas e trazido para o catolicismo, né? O falso apóstolo Fábio, né? O falso apóstolo, fundador da seita apostólica, discípulo de Jesus. É o cão chupando mangazeda mesmo, rapaz. E a minha esposa, bispa, né? A bispa. Aí faz que nem o outro sujeito lá, que o cão entra nos coros da veinha e a veinha, o sujeito pesa 130 quilos, aí a veinha bota o sujeito nos pinhais, sai correndo, rodando que nem um pinhão. É só pode, que é o capeta que entra no escuro da velhinha para fazer aquilo. Quem é que pode com um monstro daquele? O cara pesa 130 quilos, né? 120 a 130 e a velhinha coloca nos pinhais e sai correndo com o cara nas costas. Isso é obra do capeta, de Satanás, um negócio desse. É óbvio que é. Tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é escândalo, como fazem esses pentecostais aí. Muito bem. Mas aqui nós vamos ver na Bíblia se a Bíblia diz que Jesus foi apóstolo. Me mostre um versículo, até na Bíblia mais adulterada protestante, que Jesus foi apóstolo. Não existe dentro da Bíblia, nem do Alcorão, nem do Torá, que diga que Deus diga no Antigo Testamento, vou enviar o meu apóstolo. Não tem. O Senhor diz, vou enviar o meu ungido. Isaías 42, vou enviar o meu servo, o meu eleito. Agora apóstolo não. Mas eles dizem que Jesus foi o primeiro apóstolo. Está aqui, ó. Eu vou colocar na câmera porque para vocês verem aqui, de azul acima do meu dedo. Aqui está. Veja, aqui diz, ó, o Senhor Jesus foi o primeiro, acima do meu dedo, o primeiro apóstolo. Aí está. Meus irmãos, vamos ver aqui o que a Bíblia diz que Jesus é. Vamos ver. O que a Bíblia diz que Jesus é. Aqui nós estamos em Lucas, capítulo 24, versículo 19. A Bíblia chamou Jesus de 3. E que eu e você recebemos esses três modos de servir. Não é? Porque Jesus é chamado de servo do Pai também. Mas veja, eu e você no batismo, nós recebemos essas características, estamos impregnados no Cristo, revestidos do Cristo, Gálatas 3:27 no batismo, e somos também chamados disso. Vamos ver. Vamos à Bíblia. 24:19 de Lucas. Perguntou-lhe ele, Jesus perguntou ao Cleófas, seu tio, e a José, seu primo. O que aconteceu? Disseram, a respeito de Jesus, isso é o diálogo no caminho de Emaús. A respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta. Olha o que a Bíblia diz. Jesus era o quê? Um profeta.
Isso sim significa enviado de Deus. Um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. O que é que a Bíblia está dizendo que Jesus é aqui, meus irmãos? Jesus é profeta. Veja, aqui não diz ele era um apóstolo. Não, não diz. Diz ele era um profeta. E aqui está dizendo que Jesus foi o primeiro apóstolo. Veja, meus irmãos, e ainda ousam a mentir e a dizer que católico só fala o que não está na Bíblia. E onde é que está na Bíblia que Jesus foi apóstolo? E nem venha com essa, não, é o significado, cai fora, não tem esse negócio. Não é? E a Bíblia diz que Jesus foi o quê? Primeiro, aqui está, profeta. Em segundo lugar, veja o que a Bíblia diz que Jesus foi, olha só. E agora, Jesus foi o quê? 24:13 de Lucas, profeta. Hebreus 7, isso vem lá do Salmo, né? O salmista narra por 2 vezes. Vamos lá, Hebreus 7:17, aqui embaixo, de azul, vamos ler. Aqui, ó, versículo 17 aqui embaixo, de azul, vamos ler. Porque está escrito, está falando de quem? De Jesus. Está escrito, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Pacata. Como é que é? Veja, meus irmãos, eu aqui mudando um pouco o tripé por causa do sol. Jesus é profeta. Jesus é sacerdote. Mas a Bíblia ainda diz que Jesus é outra coisa, além de ele receber esses 2 títulos. Não é? Profeta e sacerdote. E quando nós somos batizados, o padre nos consagra com o óleo do crisma no batismo, ou na nossa testa, ou no nosso peito, nos consagrando, nos impregnando no Cristo, nos revestindo do Cristo, que é profeta, sacerdote, e o padre diz, eu te consagro no sacerdócio de Cristo, no Cristo que é profeta, sacerdote e outra coisa que ele é. Pista, coroa na cabeça. Isso aqui, ó. Aí está. O que Jesus também é. Que de azul embaixo. Era a preparação para a Páscoa, cerca da hora 6ª. Pilatos disse aos judeus, eis o vosso rei. O que é que a Bíblia diz que Jesus é? A Bíblia diz que Jesus é apóstolo? Não. A Bíblia diz que Jesus é o quê? Profeta. Você viu comigo? Lucas 24, verso 13. Diz que Jesus é sacerdote. Hebreus 7, 17. E a Bíblia diz que Jesus é rei. João, você pode pegar em Lucas, você pode pegar em Marcos, você pode pegar em Mateus. E aqui em João 19, 14. Era a preparação da Páscoa. Jesus estava sendo julgado, já tinha sido flagelado, coroado de espinho. Pilatos traz Jesus coroado, vestido de um manto vermelho, coloca na frente dos judeus e diz, Pilatos disse aos judeus, eis aí o vosso rei. Aqui diz, eis o vosso rei. Jesus é o que também? Rei. Então, meus irmãos, só aparece dentro da Bíblia Sagrada esses 3 títulos dados a Jesus. Além dele ser Deus, a Bíblia diz também que ele é Deus, né? Mas esse Deus recebe esses 3 títulos dentro da Sagrada Escritura. Quais são os 3 títulos? Profeta, sacerdote e rei. Por isso, quando nós somos batizados, nós somos consagrados no Cristo, revestido do Cristo, Gálatas 3, 27. Todos vós que fostes batizados, vos revestiste de Cristo. E nós revestimos de Cristo, impregnado no sacerdócio comum dos leigos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Né? E formastes para vosso Deus um reino de sacerdotes pelo batismo.
Porque nesse batismo nós somos consagrados, impregnados no sacerdócio comum dos leigos. Há dois sacerdócios dentro da Bíblia: o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum dos leigos, que eu e você temos pelo batismo. Então nós somos impregnados, revestidos desse Cristo, conforme Gálatas 3,27 diz. Por isso nós somos consagrados profeta, sacerdote e rei. Nós somos chamados a reinar com esse rei que é Jesus. E nós reinamos com Jesus. Não é? E nós somos também profetas. Profeta e discípulo. O discípulo foi chamado a servir a ele, como o profeta também serve a ele. É chamado a profetizar, a testemunhar. Por isso, no batismo, em Mateus capítulo 28, versículo de número 19, o que foi que Jesus disse? Ide por todo o mundo e fazei discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Filho. Esse batismo nos dá esse direito de sermos profetas, enviados a anunciar, a profetizar, a testemunhar a esse rei. E ele é rei, o rei do universo. Não só rei dos judeus, mas o rei do universo. Jesus é rei. Quantos versículos não tem na Bíblia mostrando o reinado de Cristo? Se nós pegarmos aqui Apocalipse capítulo 12, a mulher, a Virgem Maria, deu à luz um menino, um homem que há de governar todas as nações com cetro de ferro. Hebreus capítulo 1, a partir do versículo 8 e 9. O versículo 8 diz: Deus fez o teu trono de glória para que reines com teu cetro de justiça. Versículo 9. Por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com olho de alegria. Ele te ungiu o quê? Consagrou profeta, sacerdote e rei. Então, Jesus foi consagrado pelo próprio Deus, profeta, sacerdote e rei. Agora dizer, como está aqui essa heresia, que Jesus foi o primeiro apóstolo, está dentro do capítulo 1. Veja, do capítulo 1. 3 folhas que eu li. Olha o tanto de heresia que tem aqui. Olha as outras heresias que eu ainda vou fazer. Ó. Tudo isso marcado de azul, isso é heresia. Não é? Essa daqui eu já fiz. Tudo isso é heresia. Ó. Tudo marcado de azul, vermelho, isso é heresia. Veja, Jesus foi apóstolo. Não é isso que a Bíblia diz. Profeta, sacerdote e rei. Meus irmãos, muito bem, refutando essa seita, trazendo algumas coisas da doutrina dessa seita. Essa seita tem aqui numa comunidade vizinha, onde moram os pais da minha esposa. Essa seita, ela arrebanha muito com essas mentiras, com esses falsos ensinamentos, não é? Então, eu vou trazer vários vídeos refutando, e aí tem um colega meu que tem mais 2 livros dessa seita. Ele disse, olha, esses livros, esses é que tem heresia, que compõem a doutrina falsa. E eles valorizam mais essas doutrinas deles do que a própria Bíblia. Meus irmãos, eu estava encerrando o vídeo. Quando eu estava encerrando o vídeo, eu me lembrei. Eu estou até sem um microfone aqui. Eu já tirei até os fios do microfone. Eu me lembrei disso aqui também. Jesus também é chamado de pastor, né? Na Bíblia Sagrada. Veja só, Jesus também é chamado de pastor. Então, além de profeta, sacerdote e rei, que você viu no vídeo comigo, eu tenho esquecido. Quando eu desliguei, eu vejo que os fios estão até aqui. Eu estou gravando sem o vídeo, né? Sem os fios. Jesus também é pastor. Então, além de profeta, sacerdote e rei, também Jesus é pastor. Ele mesmo diz em João 10, 11, de amarelo embaixo, vamos ler. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe sua vida pelas ovelhas. Então, o bom pastor é aquele que dá a vida por sua igreja. Este é o sangue da nova aliança que será derramado por vós. 26 de Mateus 27 e 28. Na instituição da Eucaristia. Então também, lembrando, não é que esse Cristo, Rei do Universo, sumo sacerdote, não é? Ministerial e profeta, também é pastor. Por isso que aqueles que se denominam pastor são falsos, são ladrão aqui, ó. Versículo 10, são ladrão. Servos e emissários do ladrão, de Satanás. Então Jesus é o bom pastor. Salmo 23, diz, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui está, o bom pastor. Jesus também é chamado de bom pastor. Meus irmãos, só lembrando, lá embaixo está o Pix.
contribua com esse apostolado, né? Você que faz essa graça chegar a muitos. E aqui está mostrando também outro título de Jesus, que também é pasto. Os outros que se denominam pastores são falsos cristos. 24, 24 de Lucas, aliás, de Mateus. Então, meta o dedo no like e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.